A legislação que torna a aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico no Rio Grande do Sul foi aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Marcos Vinícius de Almeida, a proposta recebeu 31 votos favoráveis e 12 contrários. O projeto, embora contasse com o apoio de 24 parlamentares, enfrentou resistência de deputados como Adão Preto Filho, que considerou a aprovação um retrocesso ambiental. Vamos conversar agora com o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Gabriel Colli. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Thaís. O que representa para a aviação agrícola a aprovação desse projeto e a criação desse marco regulatório aí sobre o setor no estado? Um grande reconhecimento ao setor, lembrando para aqueles que não conhecem tanto a atividade, a aviação agrícola começou no Rio Grande do Sul em 1947 para combater gafanhotos nas lavouras de arroz, e agora ter um projeto como esse aprovado mostra a relevância e a importância que o setor tem para a produção de alimentos no Brasil todo, mas obviamente aqui em especial ao Rio Grande do Sul. É um marco regulatório extremamente importante, coloca o setor num outro nível de importância. Estamos muito felizes com a aprovação do projeto. Por que é tão importante a aprovação ou a utilização da aviação agrícola na agricultura, né? Que diferenciais competitivos esse tipo de prática tem na produção agropecuária? E aproveitando o momento, inclusive, para esclarecer, sua pergunta é muito boa, a aviação agrícola ela já tem uma regulamentação muito pesada, muito rígida, uma regulamentação no cenário federal, no Ministério da Agricultura, na ANAC, onde a gente já cumpre uma série de requisitos para poder operar. Lembrando que a aviação agrícola é uma ferramenta, e quando a gente está falando em aviação agrícola, a gente está falando aqui em avião, em helicópteros e também os drones. Os drones estão nessa conta, os drones fazem parte também dessa legislação aprovada. Só para você ter uma ideia, o 70% do arroz consumido no Brasil ele sai do Rio Grande do Sul. E este arroz produzido no Rio Grande do Sul, em 99% das áreas, utiliza a aviação. Desde o plantio, em alguns casos é feito com avião, a adubação e, obviamente, a aplicação dos defensivos. Então, a importância é muito grande da atividade, falando só no arroz, é indispensável hoje na soja também, no Rio Grande do Sul, em função da agilidade que a ferramenta tem, que o avião tem. As nossas janelas de aplicação estão cada vez menores, então contar com a aviação é fundamental. E lembrando que temos crescido muito na aplicação de produtos biológicos também. Temos uma meta, inclusive, bem audaciosa, de até 2030, a metade do que for aplicado de forma aérea no Brasil ser produto biológico. Nós estamos trabalhando muito para isso, né? Incentivando a indústria para que a indústria possa ter mais produtos. Sim, falamos sobre isso recentemente aqui no programa, que cresce a importância desse tipo de produto aqui para conseguir atender de uma forma mais sustentável essa grande produção agropecuária brasileira que cresce a cada ano. Agora, falando um pouco, você citou aí que os drones também estão dentro da legislação aí da aviação agrícola, né? O Brasil é um dos países que mais cresce aí a utilização de drone, inclusive com equipamentos aí de grande porte, que também conseguem maior precisão na aplicação desses defensivos aí nas lavouras. E a precisão é algo bastante importante, inclusive um dos argumentos aí de quem é contra a aviação agrícola é de que a deriva pode ser bastante importante aí nesse processo. Quais as orientações e os cuidados que o SINDAG recomenda aí para os associados no que diz respeito aos cuidados aí para evitar, por exemplo, a deriva e também essa questão aí da ampliação do trabalho dos drones? Legal, e um tema extremamente importante que a gente tem tratado é sobre, né, o primeiro crescimento da atividade que a gente tem tido no Brasil. O Brasil ele é uma potência mundial quando a gente fala em agronegócio, em produção. Quando a gente fala em aviação agrícola hoje, o Brasil é a segunda maior frota do mundo e deverá ser a primeira até 2028. Quando a gente fala em aviões e quando a gente fala em drones também, o Brasil hoje é uma referência mundial. E sobre essa questão da deriva, isso está diretamente relacionado à falta de informação das pessoas, né? A falta de conhecimento, e nosso trabalho é esclarecer sobre isso. Hoje, a tecnologia que a gente tem disponível permite ter um controle das aplicações de praticamente 100%. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue garantir que aquela gota
de produto que sai da aeronave, ou sai do drone, ou sai do trator também, que é a mesma tecnologia, ela chegue na planta. Até porque o custo da aplicação é muito alto, então a gente precisa garantir ao produtor rural que a aplicação vai chegar onde tem que chegar. Esse é o nosso trabalho diário. Inclusive, a Universidade de Brasília, a UNB, acabou de publicar um estudo feito aí em 14 estados do Brasil, com mais de 400 amostras, avaliando deriva, e se mostrou que sim, é possível controlar a deriva em 100%, né? Por que estou trazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas não têm a informação, e o nosso trabalho é dar informação, ninguém é obrigado a saber. Então, o nosso trabalho é dar informação. As nossas recomendações aos nossos associados, a quem trabalha com pulverização, em primeiro lugar, respeitar as condições climáticas. Existem condições climáticas adequadas para aplicação, de vento, de temperatura, de umidade relativa, questões de inversão térmica. É necessário respeitar essas condições climáticas. E onde que está estabelecido? Está estabelecido nas bulas dos produtos. Então, é necessário respeitar isso, e toda aplicação ela é acompanhada por um responsável técnico, por um engenheiro agrônomo, então, que vai determinar se a aplicação pode ou não pode ser feita. Se respeitar tudo isso, vai dar certo. O Brasil aplica mais de 130 milhões de hectares, tem áreas que se aplica mais uma vez com avião em todo o país, e os problemas que acontecem são raros. A gente tem casos de denúncias, mas de comprovação muito poucos, porque o avião acaba carregando aí um estereótipo, né? Do agrotóxico, do produto, enfim. Lembrando que o avião ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta assim como é o drone, assim como é o trator, assim como é o autopropelido, assim como é o equipamento costal. A gente só aplica o que o produtor nos contrata para aplicar e o que está receitado lá na bula do produto, né? Então, a gente também fica à disposição aqui, por favor. Até sobre isso, né? Você falou aí sobre prestar atenção aí nas condições ambientais e que essa recomendação está na bula. Isso serve não só para aplicação agrícola, mas para qualquer tipo de pulverização, né? Seja com o costal, como você referiu, ou aplicação terrestre, ou mesmo aviação agrícola. Essa questão da preocupação com o clima, vento, temperatura, inversão térmica, isso serve para qualquer tipo de aplicação para garantir o melhor efeito aí desse produto aplicado? Exatamente. Independente da ferramenta que está sendo utilizada, na bula do produto, os fabricantes colocam uma série de recomendações. Qual é a temperatura adequada para que o produto tenha um melhor efeito? Qual é o vento máximo para que possa ser feita a aplicação? Isso a gente tem algumas horas do dia. Tanto é, em função disso, que a aviação agrícola, para aqueles que acabam acompanhando, vamos dar o exemplo do Rio Grande do Sul, os melhores horários de aplicação, na maioria dos casos, ele acontece lá entre 6 e 10 da manhã, dependendo das regiões do estado, porque são onde a gente tem as melhores condições. Então, é necessário sim, e é o que a gente trabalha muito nessa conscientização, tanto do produtor que tem o seu equipamento próprio, tanto aquele que contrata as empresas para fazer a aplicação, que se respeite muito isso. A gente tem uma preocupação muito grande para que a gente tenha 100% das aplicações dentro da regulamentação e realmente atingindo o alvo que deve ser atingido para evitar o que você trouxe aqui, o tema da deriva, que obviamente é a nossa maior preocupação. A deriva, para aqueles que não sabem, é quando o produto vai para outro lugar, vai para o lado, vai para o vizinho, vai para onde não é para ir. E se isso aconteceu, é porque provavelmente alguma condição da aplicação não foi respeitada. E isso que a gente precisa evitar cada vez mais. A aprovação desse projeto, Gabriel, ela traz também dentro do seu escopo aí uma preocupação com capacitação, com conscientização. Esse tema também está previsto aí nas ações possíveis a partir da aprovação desse projeto? Com certeza. O setor ele já tem um nível de capacitação muito alto. Hoje, todos os profissionais que trabalham no setor aeroagrícola, eles já têm um nível muito alto, porque você tem hoje, toda empresa é obrigada a ter um agrônomo, tem um piloto, tem um gestor de segurança, mas até conversamos com o deputado Marcos Vinícius que a gente possa tornar o Estado do Rio Grande do Sul ainda mais uma referência nesse tema, que a gente possa ter cada vez mais a questão das boas práticas aplicadas. O deputado até já se colocou à disposição para que a gente construa juntos mais um manual de boas práticas, a gente possa ter uma série de capacitações ainda circulando pelo Estado para que a gente possa, sim, ter uma condição de aplicação cada vez melhor e que, eventualmente, problemas que ocorreram, eles não aconteçam mais, e que as pessoas entendam
cada vez mais sobre como funciona essa atividade. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber se você tem um panorama aí de como é que é a aviação agrícola pelo mundo e até mesmo a questão dessas eventuais proibições e que impactos isso causa, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, no Ceará, foi proibida a aviação agrícola e deve ter causado impacto aí para os produtores, né? Olhando o mundo afora hoje, a gente compara a aviação agrícola do Brasil com os Estados Unidos, que são frotas semelhantes, condições climáticas também parecidas, então é possível comparar os dois países. Muito se fala sobre a Europa, né? A Europa praticamente não tem aviação agrícola, mas ela não tem não porque é proibida, ela não tem por condições climáticas que não permite utilizar, bem como alguns produtos lá não são permitidos, não há condições climáticas para utilizar. Então, falando aqui do avião, que é o que eu trabalho, é o que eu conheço, na Europa, por exemplo, você não tem condições de relevo, você não tem condições de clima para utilizar. Então, a Europa praticamente ela não existe do ponto de vista de aviação agrícola. Você tem na Europa muita questão do combate aos incêndios florestais, utilizado com aviões agrícolas. E dentro do Brasil, você falou muito bem, o estado do Ceará fez este retrocesso na sua legislação, restringindo, por exemplo, o Ceará hoje é proibido usar drones. Você imagina, você tem um estado que não pode usar drones, né? Que é o caso do Ceará. O prejuízo que eles estão tendo é muito grande. Tem a produção de banana, que era a referência no estado do Ceará, já não é mais, já está em terceiro no Brasil, justamente porque não tem hoje a principal ferramenta de controle das doenças, que é a forma aérea, né? Então, e os casos de contaminação por agrotóxicos, eles aumentaram, você aumentou o uso, você passou a ter que utilizar apenas o equipamento terrestre, que ele naquele caso do Ceará da banana, você tem um uso maior. Então, realmente, a falta de conhecimento leva a isso. E quando eu falo isso, nós estamos aqui sempre abertos à discussão, sempre abertos a buscar as melhores formas de termos uma aplicação cada vez mais sustentável. A nossa preocupação sempre é e sempre vai ser com a questão do meio ambiente. Que bom, Gabriel, que bom essa conscientização aí e que os novos manuais e tratativas aí oriundas da aprovação desse projeto resultem em bons frutos para a aviação agrícola no Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação. Obrigado, bom trabalho e ficamos à disposição. Obrigada.